Deixa eu adivinhar, você é uma daquelas empreendedoras que está sempre consumindo conteúdo, salvando posts, fazendo mais um curso, sempre buscando mais e mais conhecimento, mas parece que mesmo assim você não consegue sair do lugar? Acertei? Então, minha cara empreendedora, talvez você esteja vivendo um problema que afeta a grande maioria das empreendedoras que eu conheço. E o nome disso é obesidade de conhecimento. E hoje, nesse vídeo, eu tô aqui para te mostrar por que tem tantas empreendedoras obesas de conhecimento e anêmicas de execução e como isso trava o crescimento delas e muitas vezes faz com que elas pensem até em desistir, mesmo sabendo muito, mesmo tendo muito conteúdo, mesmo tendo muita técnica. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafaele Pavese, eu sou mentora de mulheres empreendedoras e terapeuta sistêmica e aqui nesse canal eu compartilho estratégias de marketing, vendas e posicionamento para você construir um negócio mais lucrativo e com mais clareza e de quebra sair destravada, sem essas sócias ocultas que ficam aí no seu pé e que você nem sabe de onde elas vêm. E antes de começar o conteúdo ouro desse vídeo, eu preciso te dizer algo muito importante. Conhecimento sozinho não transforma ninguém e não transforma nenhum negócio. O que transforma você de fato e o que transforma o seu negócio é conhecimento aplicado. Aquele conhecimento que você pega, já aplica e já coloca em execução. Porque senão tudo isso vira um aglomerado de informação. E informação acumulada sem execução vira o quê? Vira acúmulo. E quando a gente acumula muita coisa, a gente só carrega peso e realmente não sai do lugar. E o que eu percebo que tem sido cada vez mais comum é que consumir conteúdo dá a sensação de progresso. Então, o que acontece? Muitas empreendedoras, elas confundem aprender com crescer. Então, elas assistem vídeos, elas fazem cursos, elas entram em mentorias, elas salvam conteúdos, elas assistem todas as lives gratuitas que aparecem na frente dela e sente que está evoluindo, afinal de contas ela está aprendendo coisas novas. E o próprio fato de estar ali assistindo algo, postando que você está se desenvolvendo, fazendo mais um curso, assistindo mais uma live, dá a falsa sensação de produtividade e de aprendizado constante. Mas consumir sem executar, de nada adianta. A verdade é que consumir não significa executar. Então, muita coisa acaba ficando parada na estante. E junto com esse problema, vem um que é muito comum e que eu já passei por ele, tá? Que é a síndrome da eterna aprendiz. A gente sente, a empreendedora sente que ela precisa de mais um curso, de mais uma pós-graduação, de mais uma técnica, de mais uma live, de mais uma mentoria, de mais. E tá sempre buscando mais. Nunca ela para transmitir tudo aquilo que ela aprendeu, para executar tudo aquilo que ela aprendeu. Ela sempre sente que não é boa o suficiente, que não está preparado o suficiente e que ela precisa de só mais uma coisinha para aí então sair, fazer e acontecer. E no fim das contas, o que acontece é que ela nunca se sente pronta, nunca se sente boa o suficiente e vive em preparação constante, mas sem uma movimentação real. E no fim das contas, o verdadeiro diagnóstico disso tudo é que tem empreendedora aprendendo há anos para evitar começar. E muitas vezes essa síndrome da eterna aprendiz esconde justamente a insegurança de se posicionar e de ocupar o seu lugar. E o maior problema é que junto com a síndrome da eterna aprendiz vem uma síndrome que eu acho que você já ouviu falar e talvez já tenha passado por ela ou esteja nela, que é a síndrome da impostora, que nada mais é ver as outras pessoas fazendo, executando, aparecendo, vendendo, criando, e aí você olha para você mesma e sente que ainda não sabe o suficiente, que ainda não é boa o suficiente e que ainda não está pronta para ocupar aquele espaço. E você olha tudo isso no celular, com a cabecinha de lado, esperando um ombro para se encostar e para pedir ajuda, para pedir que alguém te salve. E nesse lugar você fica como
vítima. E as vítimas simplesmente não conseguem executar. Então você se diminui, você se compara, você adia mais uma vez. E muitas vezes essa pessoa aí com a qual você está se comparando, ela nem é a melhor, ela nem é tão boa quanto você. Mas ela enfrentou o medo, botou coragem na cara, foi lá e fez. Porque muitas vezes não é a sede de conhecimento, não é a necessidade de mais um curso, é na verdade medo. Medo de errar, medo de ser julgada, medo de não dar certo, medo de se frustrar. Talvez, em algum momento da sua vida, a hora que você estava preparada para fazer algo, alguém veio e te podou. Alguém veio e falou: "Tá com isso, sua louca, isso não é para você." E aí você caiu nessa conversa e adiou mais uma vez. E aí adiar, procrastinar, para você acaba virando normal. Então é melhor buscar mais um pouquinho de conhecimento, porque se eu fizer aquele curso, acho que daí eu vou conseguir. Será? E aqui entra um ponto muito importante, principalmente para nós, mulheres. Muitas mulheres foram ensinadas que elas precisam estar prontas, que elas precisam acertar, que elas precisam saber tudo antes de começar, que elas precisam dar conta de tudo e mais um pouco. Aquela visão quase da heroína, que no fim das contas termina como uma guerreira sem descanso. E aí essa mulher, ela faz o quê? Fica tentando alcançar um nível de perfeição que na realidade ele é inatingível. A perfeição, ela não existe. E justamente por buscar essa perfeição, de deixar tudo redondinho, ela paralisa. Ela deixa de crescer, porque no fim das contas, resultados e crescimento não vem de perfeição, vem de movimento, de movimentação. Então, a gente muitas vezes, enquanto mulher, é colocada num lugar onde a gente se questiona demais, ao invés de só pegar e ir. E nessa busca incessante por mais conhecimento, mais técnica, para se sentir mais segura, onde essa mulher cai? Scrollando o feed no Instagram, se comparando. E a verdade é que daí, quanto mais conteúdo você consome, mais você se compara. E aí, meu Deus do céu, todo mundo é melhor do que você. E você tá lá, estacionado, olhando os outros fazerem e cada vez mais se diminuindo, se encolhendo, vindo para dentro e achando que Nem deve ser para mim toda essa história. Ao invés de pensar, por que não eu? Se você está se comparando, está vendo outras mulheres fazer, por que você também não pode fazer? Mas a verdade é que a insegurança é tamanha que toda vez que você pensa em fazer, você busca por mais informação. E nesse ciclo vicioso de mais estudo, mais informação, enquanto você está lá estudando, planejando, se preparando, você ainda não precisa se expor totalmente, você abre espaço para que essas outras pessoas ocupem seu lugar e estejam lá fazendo. Então, minha cara empreendedora, tá na hora de parar de usar conhecimento como esconderijo. Você já é boa o suficiente, você já é capaz. Mas enquanto a síndrome da impostora, a síndrome da eterna aprendiz estiver do seu lado, você vai continuar obesa de conhecimento e anêmica de execução. E aqui, nesse vídeo, eu quero justamente te encorajar e dizer que você já está pronta. Chega de ficar buscando mais um curso, mais um conteúdo, por mais uma informação. Porque o que acaba acontecendo muitas vezes nessa busca incessante além da paralisia é que você vai consumindo tanta coisa de tanta gente que você acaba até perdendo a sua identidade. Você já não tem mais o seu tom de voz, você já não tem mais aquilo que você gostaria de ser, você já não, suas métricas de sucesso, seus desejos já não são mais seus, são todos comprados por um feed bonito, uma vida perfeita que só existe no Instagram. E nessa busca incessante, nessa desconexão de você mesmo, você perde a sua autenticidade, você perde a sua essência, você vira uma personagem que até faz por um tempo, mas que depois não se sustenta e logo se cansa dessa coisa toda e ainda sai falando que nada disso dá certo, que você não nasceu para isso. Talvez você não tenha nascido para ser a cópia de ninguém, nem para ficar estudando eternamente. Mas sim, para transformar aquele seu conhecimento na sua verdade, no seu método e transmitir como tudo isso mudou em algum momento a sua vida, transformou o seu negócio. A gente não precisa estar com tudo redondinho, com tudo perfeito. Eu falo que a gente precisa
começar. A gente precisa instaurar o caos. E depois a gente coloca a ordem. A gente precisa estar vendo o progresso acontecer para depois a ordem vir e aí sim as coisas se encaminharem, as coisas começarem a girar. Tenho certeza que você que está aqui nesse vídeo, se você se identificou com algum desses pontos, se você está aí nessa síndrome da impostora, da eterna aprendiz, nessa obesidade de conhecimento e nessa anemia de execução, quero te dizer que você já tem tudo o que você precisa. Talvez você só precise de um direcionamento e escolher uma pessoa para estar do seu lado, como uma mentora, como uma guia, para que te direcione para o caminho da execução. Chega de informação para colocar essa informação a serviço, para servir a sua audiência e mostrar que você é tão boa, que você sabe tanta coisa e que estava aí escondida era por muito tempo. Você já sabe muito mais do que você imagina, mas no fim você está buscando mais segurança, mais validação, mais certeza para finalmente começar. E talvez você esteja esperando o reconhecimento, mas enquanto você não se posicionar, o reconhecimento não vai vir. Então, bora começar, bora colocar tudo isso que você já aprendeu ao longo do tempo à disposição. Eu te desafio a sair desse vídeo aqui hoje e já fazer um story no Instagram, falando de algo que você gosta, gerando conexão, colocando o seu conhecimento a servir das pessoas. Você vai ver que você vai começar a receber feedbacks, vai começar a receber mensagens de como aquela mensagem tocou alguém, como aquela dica transformou o negócio de alguém. O simples fato de você aparecer melhorou o dia de alguma pessoa. E a internet, ela nos faz cair num lugar de que a gente precisa de muito like, de muita visualização, de muita curtida. Mas para mim, algo que me guia nesses mais de 10 anos empreendendo e estando nas redes sociais, é que se a minha mensagem for entregue para uma pessoa e essa pessoa ter a sua vida mudada em algum aspecto, já valeu a pena. Porque muitas vezes a gente quer muita gente, uma audiência enorme. E muitas vezes você não valoriza aquela live que você abriu e que tem 15 pessoas ao vivo ali com você, ouvindo a sua mensagem, e você não para pensar que talvez nem na sua sala coubesse 15 pessoas. Que talvez dentro do seu negócio você não daria conta de atender 15 pessoas ao mesmo tempo. E aí você se compara com a fulana que faz live para 1000 pessoas. Mas espera, há quanto tempo ela começou? Há quanto tempo ela tá dando a cara a tapa? Ela tá se expondo? Tá entregando aquilo que ela acredita? Ela tá se posicionando? Então seja um pouquinho mais gentil com você mesma. Para de ficar buscando mais segurança, mais informação, mais validação externa. Tudo isso já está dentro de você. E quando você encontrar tudo isso, você vai finalmente ter clareza. E a clareza, ela nasce do movimento. E às vezes no movimento até interno da gente buscar isso dentro da gente. E quando a gente entra no movimento, a gente executa. Com execução, a gente ganha mais maturidade, a gente ganha mais confiança. E a gente começa, de fato, a crescer. Então, anota essa frase aí na sua mente, num papel, para você não esquecer mais. Você não precisa aprender tudo antes de começar. Você precisa começar a aprender aquilo que realmente importa. Então, lembre-se disso. Conhecimento sem execução não transforma. Excesso de informação pode, no fim das contas, virar procrastinação. Síndrome da impostora trava seu posicionamento. Síndrome da eterna aprendiz trava seu conhecimento. E muitas vezes o problema não é falta de estratégia, não é falta de curso, não é falta de conhecimento. É só medo de ocupar o espaço que lhe é de direito. E se você está cansada de ficar aí só consumindo conteúdos aleatórios, ficar presa na síndrome da impostora, da eterna aprendiz e continuar aí nessa obesidade de crescimento e anêmica de execução, eu quero te dizer que existe um caminho. Esse caminho é a mentoria empreendedora ouro. Porque lá, realmente, eu vou conseguir te conduzir e mostrar que você já sabe muito, que você já tem técnica e que você não precisa de mais um curso. Você precisa de direcionamento, de ação. Porque o crescimento, ele não acontece só aprendendo. Ele acontece quando você aí decide assumir o seu lugar
e sustentar a mulher que está nesse próximo nível, que quer esse próximo nível. Então, se esse vídeo conversou com você, clica no link abaixo e conhecer um pouquinho mais da Mentoria Empreendedora Ouro e já se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui para você, com estratégia, com uma reflexão mais profunda e com um único objetivo, de fazer você, mulher empreendedora, brilhar ainda mais, porque você nasceu para brilhar e o seu negócio também. Te espero aqui do outro lado, dentro da Mentoria Empreendedora Ouro, ou quem sabe, na próxima edição da nossa newsletter no domingo, porque aqui no YouTube a gente se encontra na quinta-feira. Beijos, tchau, tchau!